no livro de Atos dos Apóstolos, terceiro capítulo. Atos dos Apóstolos, terceiro capítulo, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Já está dando sequência à pregação nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações pelo poder maravilhoso, eterno, da tua santa, poderosa e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai tudo sentar. Essa passagem bíblica que acabamos de ler, ela é conhecidíssima de toda a igreja, de todos os irmãos. Nos conta essa história maravilhosa da palavra de Deus. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam indo para o templo orar. Meu Deus! Estavam indo buscar a Deus. Estavam indo... Quietinho. Estavam indo buscar a paz de Deus. E nós observamos que isso é muito importante para a vida cristã. A oração. Orar, falar com Deus. O que é a oração? A oração é o diálogo, a conversa com Deus. E é um dever nosso, é um dever de todos os cristãos orarem, buscarem a Deus. Pedro e João, sabendo desse dever, eles estavam indo orar. E eles eram homens notáveis na igreja, eram homens que faziam milagres em nome de Jesus. Eram homens que pregavam o Evangelho. Eram homens que andavam com o próprio Deus. Meu Deus. Mas isso não era suficiente. Eles precisavam diariamente buscar Deus. Eles precisavam todos os dias buscar a Deus. Então, é uma necessidade. Por mais que nós chegamos longe, por mais que Deus nos use, por mais de experiências espirituais que nós possamos ter, conhecimento bíblico, é necessário diariamente tomar a cruz, diariamente seguir a Jesus, diariamente buscar a paz de Deus, buscar o Senhor Deus. Então, nós precisamos, todos os dias da nossa vida, buscar ao Senhor através da oração. Quer dizer, está fazendo muita bagunça. Senta ali, separado. Se não ficar quietinha, não vai ter as coisas depois do culto. Então, nós observamos a importância da oração, a importância de nós falarmos com Deus. A melhor coisa do mundo é a pessoa falar com Deus. Amém. Muitos problemas seriam evitados se nós falássemos com Deus, se nós orássemos, se nós buscássemos a Deus. A ansiedade ir embora, depressões e tantas coisas aí que desagradam a Deus ir embora da nossa vida. Tudo através da oração. E eles indo na oração, havia um homem ali que estava coxo, não conseguia andar, era paralítico. E ele ficava na porta desse templo, onde as pessoas iam buscar a Deus. E na porta desse templo ele buscava, ele pedia esmolas, ajuda para o próximo, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse comer. E aqueles apóstolos iam passar por aquele caminho. O
que nós achamos interessante é que, quantas das vezes pessoas estão, espiritualmente falando, na porta do templo ou dentro do templo, mendigando moedas, mendigando bênçãos, mendigando milagres, mendigando um monte de coisa, sendo que a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai Celestial. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender isso da parte de Deus. Que Deus tem, o que Deus tem para nós não é esmola, não é moedas, não é que nós ficamos na porta do templo pedindo esmolas. Aquele homem estava na porta da bênção, na porta do milagre, na porta, e poderia com certeza entrar ali, buscar Deus, orar, mas ele se contentava somente de ficar na porta do templo pedindo esmolas. E ele viu o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e ele pede para eles uma esmola. Ele pede. O apóstolo Pedro, juntamente com João, olha para aquele mendigo paralítico e diz: olha para nós. E eles olharam. E ele olhou esperando receber alguma coisa. Esperando receber alguma esmola daqueles apóstolos. Eles disseram assim: olha, não tenho prata, não tenho ouro. Então nós vemos os maiores apóstolos, Pedro, João, também Paulo, não eram homens ricos, não eram homens milionários, não eram homens que tinham dinheiro para esbanjar para o próximo, eram homens simples como nós. E eles não tinham ouro, nem tinham prata. Mas eles disseram assim: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Quietinho. Só você fazer um bagulho. Fica quietinho, sem conversar. Então, nós precisamos observar isso. Nós precisamos observar que quando nós temos o principal, o secundário não é tão importante assim. Quantas pessoas se entristecem porque não tem ouro e não tem prata? Quantas pessoas reclamam, desanimam, dizem para o teu próximo: não tenho nada. Mas o apóstolo, ele não podia nem ter ouro nem ter prata, mas ele tinha Jesus Cristo de Nazaré. Talvez hoje nós não temos uma moeda no bolso, uma nota, mas nós temos Jesus Cristo. Então, isso é o principal. Jesus Cristo é o principal nas nossas vidas. Não adianta nós termos dinheiro, não adianta nós termos fama, nós temos riquezas, glória, nós temos tudo, mas não termos Jesus. Jesus Cristo é o principal nas nossas vidas. Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata. E talvez as pessoas venham na igreja tristes porque não tem ouro nem prata. Talvez as pessoas não vão orar porque falta essas coisas. E parece que o crente quer fazer birra para Deus. Deus não me dá, então eu não vou orar. Pedro não tem ouro nem prata, mas ele era o homem mais rico de Jerusalém. Ele tinha Jesus. Ele tinha o Salvador. E a falta do dinheiro, a falta dos recursos materiais não lhe impediu de buscar a Deus, nem também lhe impediu de pregar o Evangelho e fazer a obra de Jesus Cristo. Então, não há quem possa nos impedir. Não há quem possa nos impedir. Se nós temos a Cristo, temos o Senhor vai preparar o caminho, o Senhor vai na frente, o Senhor vai salvar, o Senhor vai converter, o Senhor vai libertar, o Senhor é aquele que faz, diz a Bíblia. Então, não possuo nem prata nem ouro. Será que os apóstolos de hoje modernos, talvez os apóstolos modernos têm ouro e têm prata para dar, mas não tem Jesus, não tem o Evangelho, não tem a salvação, não tem a vida eterna, o verdadeiro Evangelho da graça de Deus para oferecer. Então, o que nós precisamos é ter Jesus. Tem muitas pessoas, tem muitos líderes que têm ouro e têm prata para dar às pessoas, mas eles não têm
a Jesus, não tem a salvação, não tem o Senhor. Então, o mais importante para nós é ter Jesus, é ter o Salvador. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Outra coisa que eu aprendo com esse texto. Aquele mendigo, aquele paralítico, ele esperava receber uma moeda, uma esmola dos apóstolos. Mas ele recebeu um milagre. Ele recebeu a cura da sua enfermidade, a cura da sua doença. Aleluia. Ele recebeu um grande milagre da mão de Deus, da parte de Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos esperando receber alguma coisa de Deus, pequena, ou alguma ajuda do próximo, que seja uma moeda, que seja dinheiro, que seja uma ajuda para teu emprego, mas talvez Deus tenha coisas muito melhores e muito maiores para fazer nas nossas vidas. Então, é isso que nós aprendemos nesse texto bíblico. Nós aprendemos que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é muito maior e muito melhor do que o diabo tem para oferecer ou do que o homem tem para oferecer. Aquele paralítico queria uma moeda, queria uma esmola, mas Deus tinha cura para ele, Deus tinha o milagre para a vida dele, Deus tinha a bênção poderosa para a vida dele. Então, esse texto nós temos que aplicar para nós. Quantas das vezes estamos esperando alguma coisa pequena, quando Deus tem algo muito melhor e muito maior para a nossa vida? Muito maior. Nós vemos na Bíblia a mulher que era viúva do profeta. E ela não tinha nada na sua casa a não ser azeite. O pedido dela para Eliseu fosse o quê? Fosse para que ela pagasse a dívida dela. Mas nós observamos que através daquele milagre, da multiplicação do azeite, ela pôde pagar a sua dívida, como também pôde viver do resto. Foi tão grande a multiplicação do azeite nas botijas, que ela pagou toda a sua dívida e viveu do resto ainda. Meu Deus. Então, é isso que Deus faz, é isso o que nós vemos Deus fazer na Bíblia. Eu quero uma moeda, eu quero uma esmola, o Senhor disse, eu tenho a cura para você. Eu quero uma libertação, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus diz para você, não tem uma libertação para você, eu tenho um novo nascimento para você. Eu tenho uma mudança completa na sua vida, no seu caráter, em toda a sua estrutura. Então, esse é o Evangelho. Eu tenho Jesus. Pedro tinha Jesus. João tinha Jesus para oferecer àquele homem. Tinha o dom da cura para levantar aquele paralítico, em nome de Jesus. O que nós temos? Ah, eu não tenho nada. Será que você não tem nada? Será que você vai dar a mesma desculpa que deu a mulher da multiplicação do azeite? Meu Deus. Eliseu perguntou para ela, o que você tem na sua casa, mulher? O que ela disse? A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Talvez ela ia ficar no nada, né? Mas ela se lembrou que ela tinha um pouquinho de azeite. Então você pode dizer aparentemente, eu não tenho nada. Mas se você começar a pensar, começar a usar a sua imaginação, a sua mente, você vai ver que alguma coisa você tem. Alguma coisa Deus já te deu. Alguma coisa você tem. E através dessa coisa, através disso que você tem, que Deus te deu, que Ele vai fazer o milagre, que Ele vai fazer a grande obra na sua vida. Nós temos o Evangelho para oferecer ao mundo. Nós temos o Evangelho para oferecer aos paralíticos espirituais, aos mendigos espirituais. Nós temos o Evangelho para oferecer àqueles que são pobres de espírito. Nós temos o Evangelho para oferecer para aqueles que estão paralíticos espiritualmente, não conseguem andar, não conseguem enxergar, não conseguem falar, estão cegos no entendimento. A palavra de Deus diz que nós temos a palavra de Deus, que é a lâmpada, que é a luz, o Evangelho do Senhor, que é a salvação de Deus para nós. Talvez nós não temos prata nem ouro, mas nós temos Jesus, o nosso Senhor. E muita gente hoje tem prata, tem ouro, mas não tem Jesus. Muita gente tem prata e tem ouro para oferecer ao próximo, mas não tem a Jesus. De qual dos dois grupos você quer ser? Daqueles que têm Jesus
para oferecer ou daqueles que têm as demais coisas, mas não têm Jesus? Meu Pedro Deus, o teu nome tomou aquele homem pela mão nessa noite, Jesus. e disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que imediatamente os pés dele, os tornozelos, se firmaram, se endireitaram, e aquele homem levantou, começou a adorar e louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Porque Deus é assim, Deus faz maravilhas, Deus faz milagres. Pedro e João não precisaram ir para o templo e orar para que depois fizesse a obra de Deus. Eles já estavam preparados antes mesmo de orar. Por quê? Porque eles viviam em constante oração, em constante busca por Deus. Então, antes de eles entrarem na igreja, eles já estavam preparados. Tem gente que precisa entrar na igreja, ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, para depois Deus usar, para depois sentir a graça do Salvador, a graça de Deus. Então, nós precisamos, antes de tudo isso, andar preparados diante de Deus, porque não sabemos o que nós vamos encontrar pelo caminho, não sabemos o que nós podemos encontrar na porta da igreja, na porta do serviço, na porta do monte, na porta da nossa casa. Não sabemos a ligação que nós podemos receber a qualquer momento no celular, no telefone. Não sabemos, podemos estar andando na rua e naquele momento Deus nos usar e alguma alma ali precisar de uma palavra. Então você, eu, nós temos que seguir o exemplo de Pedro e João. Eles já estavam indo para o templo preparados para toda boa obra, preparados para a batalha, preparados para fazer a obra de Deus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Jesus só pode dar aquilo que se tem. O que é que você tem aí para dar para o seu próximo? Tem água boa, água doce ou água salgada? Tem pães frescos ou pães velhos? Tem comida boa ou comida estragada, envenenada? Então, nós só podemos dar aquilo que nós temos. E ter Cristo Jesus é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa do universo. Aquele homem paralítico se levantou, andou e glorificou ao nome do Senhor, nosso Deus. Então, o que nós precisamos é disso em nossa vida. Ter essa fé é acreditar, é crer, porque Deus é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos, imaginamos ou pensamos. Aqueles homens foram no templo, foram cheios da presença de Deus já, foram cheios do Espírito de Deus já, e quando eles chegaram naquela porta, já havia ali uma alma precisando do milagre, da palavra, do Evangelho de Deus. Então, que nós possamos andar preparados para fazer a vontade de Deus e buscar a Deus. Um homem, Pedro, João, que tem a tamanha fé e graça de Deus, de mandar um paralítico levantar e andar, talvez na nossa mente podemos dizer, esse homem não precisa ir orar. Olha o que ele faz, já para que ele vai orar? Ali é que estão enganados. Jesus, que ele fazia, mais ainda ele orar, pode ver na Bíblia. Ele passava as noites orando no monte. Milagres, ressurreição de mortos, coisas aí que talvez nós nunca vamos ver. E sempre estava em constante oração, buscando a Deus. Por quê? Porque quanto maior é o nível que está, maior ainda é o nível para manter. Maior é o nível de espiritualidade que a pessoa chega, maior ainda tem que ser a dedicação de oração, de palavra de Deus, para conseguir manter esse nível espiritual de busca por Deus. Então, quanto mais Deus usava esses homens, mais eles tinham que buscar Deus para continuar humilde, para não se orgulhar, para ser direcionados por Deus, para não cometer erros, heresias, para orar e interceder pelas almas. Então é diferente. Se você acha que é fácil, pelo contrário, quando você entra pelo caminho estreito, pela porta estreita, você tem que manter essa jornada. Aquele que muito foi dado, disse Jesus, muito mais será cobrado. Então a responsabilidade é maior. A vida de oração deve ser maior ainda, deve ser exemplar. Então,
É isso, por isso que nós vemos esses dois homens sempre orando, Pedro e João. Eles iam ao templo para a oração da hora nona. Eles iam buscar a Deus. Eles iam diariamente buscar a Deus. Diariamente. Eles iam ter, conversar com Deus. Então, que a oração para nossas vidas seja um hábito diário. Não seja algo semanal, algo anual, algo mensal, ou algo só noturno, mas que seja algo de dia, de manhã, de tarde, na hora do almoço, à noite, de madrugada, aonde nós estivermos, que possamos estar com a mente ligada em Deus, orando em pensamento, orando de joelhos, em pé, andando, sentado, dirigindo, lavando louça, trabalhando, conversando, que nós possamos andar com a mente ligada em Deus. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Então, a oração, ela não deve ser um fardo para nós, mas ela deve ser algo natural, algo que seja como se fizesse parte da nossa vida. Você já levanta cedo, vai escovar o dente, não vai automático. Você levanta cedo, vai escovar o dente, talvez toma um copo de água, toma café, lava o rosto. É um hábito na sua vida já, você fazer isso. Talvez o irmão tenha um hábito, fazer caminhada todo dia, fazer caminhada, o pastor tem um hábito, acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou dormir mais cedo, cada um tem um hábito. Então, que a oração passe a se tornar um hábito em nossa vida também, diário. Todos os dias, todos os momentos, que possamos buscar a face de Deus, para que Deus possa ouvir do céu e nos tirar do lago de lodo, do charco de lodo, e nos colocar os pés firmados sobre uma rocha. Possamos clamar a Deus, clamar ao Senhor. Que você lembre sempre dessa palavra. Meu Deus. Talvez você não possui ouro nem prata em abundância para dar aos pobres, para dar aos mendigos, aos doentes, mas que você possa ter Jesus para dar ao homem. Porque se ele desse ouro e prata ali, ia resolver o problema dele só no dia. Não ia? No dia ia resolver. Mas e depois? Agora ele foi curado. Paralítico naquela época não podia trabalhar. Hoje ainda tem leis aí que foram feitos no Brasil para cada empresa ter que contratar pelo menos, dependendo do número de funcionários, contratar uma pessoa com defeito físico, seja visual, seja paralítico. Mas nessa época não existia isso. Eram pessoas discriminadas, não podiam trabalhar, com certeza não era casado, não tinha, talvez abandonado pela própria família, pois pedir esmola para sobreviver, mendigo. Então imagina a situação desse homem, imagina a situação terrível. Ouro e prata não ia resolver o problema dele. Deus trouxe a cura para ele. Agora ele estava andando, agora ele poderia trabalhar, poderia casar, poderia ter a sua família, poderia servir ao Senhor. E com certeza eu creio que foi isso que ele fez, porque ele seguiu os caminhos do Senhor, depois desse milagre que ele recebeu da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nós temos que notar é isso. O que Deus tem para fazer em nossa vida é maior do que nós imaginamos. É maior. Você pode imaginar uma coisa hoje. Daqui 5 anos você vai ver que é muito maior do que nós imaginamos. Eu acho que Deus não tem nada na minha vida. Eu acho que eu não vou dar em nada. Aí é engano nosso. É engano meu, é engano seu. Porque Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas do que nós planejamos para nós mesmos. A Bíblia diz que o plano de Deus, a vontade dele, os propósitos dele são mais altos do que o nosso. Está lá no livro do profeta Isaías, essa declaração. Então, o importante é permanecer na presença de Deus. Nem que seja como aquele mendigo. Ele não seja para estar na porta mendigando, mas pelo menos ele estava no lugar certo, né? E no lugar certo, ele recebeu a vitória da mão de Deus. Então, o lugar para se receber a bênção de Deus, o lugar para se receber a graça de Deus
é na presença de Deus, é no templo, aonde os irmãos se reúnem para adorar a Deus. Porque é lá que a palavra vai ser pregada, é lá que uma hora ou outra, de repente, Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua história. De repente, de uma maneira inesperada. Todos os dias ele estava ali, mas esse dia foi especial. Esse dia Deus escolheu para mudar a história desse paralítico. Então, que todos os dias possamos perseverar na presença de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Sexta-feira, vamos estar estudando o livro do Apocalipse. Está muito bom esse estudo. É o capítulo 18. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos e te glorificamos, meu Deus, por todas as tuas bênçãos, graça e poder. Estamos aqui reunidos em teu nome para te glorificar, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Que a ti pertence a honra, a glória, a força e o louvor. Deus nos livra de todo mal e todas as empreitadas, ciladas malignas, e que o Senhor possa nos ajudar a orar, a viver em espírito constante de oração e supremo espiritual, Senhor, buscando a tua face, buscando o Senhor enquanto podemos te achá-lo, que possamos estar no lugar certo também, possamos ser guiados pelo teu Espírito, estar no templo do Senhor, te adorando junto com os irmãos, ó Pai, onde somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Nós não temos ouro, não temos prata, mas temos Jesus. Por isso toda enfermidade, todo mal, tudo que opera para nos atrapalhar, todas as influências malignas, nós repreendemos em nome de Jesus e, meu Deus, pedimos a Ti que o Senhor restaure a nossa saúde, restaure a nossa força, o nosso vigor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Levanta as mãos para cima, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito de Deus esteja com todos os irmãos e que todos digam amém. Amém. Amém.